Transplante de coração ou transplante cardíaco é um procedimento cirúrgico no qual um coração é transplantado para outra pessoa. É uma modalidade terapêutica mais eficaz para prolongar significativamente a vida de pessoas com doenças cardíacas em fase terminal. O primeiro transplante de coração foi realizado pelo Dr. Christian Barnard, um cirurgião sul-africano, em 3 de dezembro de 1967, com uma equipe de 20 cirurgiões. Substituiu o coração de Louis Wałęski pelo de uma vítima de acidente. O paciente morreu 18 dias depois de uma infecção pulmonar, quando ainda há poucas décadas a transplantação do coração era impensável. Agora é uma realidade. Cerca de 95% dos receptores de transplante de coração conseguem efetuar exercícios físicos e levar as suas atividades diárias substancialmente melhor do que antes do transplante. Mais de 70% dos receptores de coração transplantados voltam a trabalhar. Os transplantes de coração está reservado para as pessoas afetadas pelas doenças cardíacas mais graves, que não podem ser tratadas com fármacos nem outras formas de cirurgia. Em alguns centros médicos existem máquinas cardíacas mecânicas que podem manter com sua vida os doentes durante semanas ou meses até se encontrar um doador apropriado. No entanto, muitos desses pacientes morrem enquanto esperam. Apesar dos resultados positivos do transplante cardíaco, continuam a ser problemáticas a existência de doadores. Agora vamos para o momento reflexão, com a frase a seguir. Faça o máximo possível pelo paciente e o mínimo possível com o paciente. Esta frase foi dita pelo Dr. Bernard Low, um dos criadores do desfibrilador, conhecido como DEA, que tem a principal função de disparar uma corrente elétrica no coração do paciente para reiniciá-lo. Doadores. Todos os corações doados vêm de alguém que morreu recentemente. Os doadores precisam ter menos de 70 anos e não ter uma doença arterial coronária ou outras doenças cardíacas. Além disso, o tipo de sangue e o tamanho do coração do doador e do receptor têm que ser iguais. Os corações doados devem ser transplantados dentro de 4 a 6 horas. O procedimento para o transplante de coração é através de uma incisão no tórax, extraída a maior parte do coração danificada, mas a parede posterior de uma das cavidades superiores do átrio não é extraída. O coração doado é então ligado à parte que resta do coração do receptor. Medicamentos para inibir o sistema imunológico, imunossupressores, incluindo corticosteroides, são iniciados no dia do transplante. Estes medicamentos podem ajudar a reduzir o risco de o receptor rejeitar o coração transplantado. Rejeição. Devem ser administrados imunossupressores para evitar a rejeição de um coração transplantado. Quando há rejeição, verifica-se geralmente a fraqueza e o ritmo cardíaco rápido ou anormal. Quando há rejeição, o coração transplantado não funciona bem, causando pressão arterial baixa e acúmulo de fluidos nas pernas e às vezes no abdômen, resultando em inchaço, uma doença denominada por edema. O fluido pode se acumular também nos pulmões, causando uma dificuldade respiratória. A rejeição, no entanto, é normalmente leve. Quando a rejeição é leve, é possível que nenhum sintoma se manifeste. No entanto, no eletrocardiograma, pode detectar alteração na atividade elétrica do coração. Quando o médico suspeita da rejeição, ele normalmente realiza uma biópsia, é introduzido um catéter em uma veia através de uma incisão no pescoço e conduzido até o coração. É usado um dispositivo localizado na extremidade do catéter para recolher uma pequena amostra do tecido do coração
que é analisada sob o microscópio, considerando que os efeitos de rejeição podem ser sérios. O médico também faz uma biópsia rotineira, uma vez por ano, em busca de rejeição que ainda não tenha causado sintomas. Apesar destes riscos, a sobrevida dos indivíduos transplantados é grande e maior, vive mais de 10 anos depois do transplante. Na rejeição, pode acontecer a aterosclerose relacionada ao transplante. Aproximadamente um quarto dos indivíduos que fizeram um transplante de coração desenvolvem aterosclerose nas artérias coronárias. O tratamento inclui medicamentos para baixar os níveis de lipídio e gordura no sangue e de litiazem, um medicamento capaz de prevenir o estreitamento dos vasos sanguíneos. Como é feita a cirurgia? O transplante de coração é feito por uma equipe médica especializada dentro de um hospital devidamente equipado, pois é uma cirurgia complexa e delicada, onde é removido o coração e substituído por outro compatível, porém, permanece sempre alguma parte do coração do paciente cardíaco. A cirurgia é feita da seguinte etapa: primeiro, anestesiar o paciente no bloco operatório, fazer um corte no peito do doente ligando a uma máquina de coração do pulmão, que durante a cirurgia vai ajudar a bombear o sangue, remover o coração fraco e colocar o coração do doador no local, suturando-o, e por último, fechar o tórax fazendo uma cicatriz. O transplante cardíaco demora algumas horas e após o transplante o indivíduo é transferido para uma unidade e cuidados intensivos e deverá permanecer internado no hospital. Pode variar de 15 dias a um mês, dependendo do quadro do paciente, para recuperar-se e evitar infecção. Para a realização do transplante cardíaco, são as seguintes indicações: insuficiência cardíaca grave, doença arterial coronária, ritmos cardíacos irregulares, as famosas arritmias, miocardiopatia, doença cardíaca congênita e válvulas cardíacas com alterações graves. Contraindicação para o transplante: pacientes com AIDS, hepatite B ou C, incompatibilidade sanguínea entre o receptor e doador, infecção ativa, diabetes insulonodependente ou diabetes mellitus de difícil controle, obesidade mórbida, câncer, insuficiência hepática ou renal irreversível, doenças psiquiátrica grave, doenças pulmonar grave, úlceras peptítica em atividade, embolia pulmonar com menos de 3 semanas. Embora existam contraindicações, o médico avalia sempre o risco e os benefícios da cirurgia e, em conjunto com o paciente, decidem se a cirurgia deve ou não ser feita. O tratamento fisioterapêutico na fase hospitalar tem como base técnicas simples e de baixa intensidade, com procedimentos voltados desde a manutenção da função pulmonar, que inclui os ajustes da ventilação mecânica, processo de desmame, cinesioterapia respiratória, manobras respiratórias para higiene brônquica e expansão pulmonar. O paciente vai permanecer algumas horas na recuperação e só depois será transferido para a UTI, onde deve permanecer em média de 7 dias, para ser constantemente avaliado e prevenir complicações. Em alguns casos, logo após a cirurgia, o paciente pode precisar de ficar em um quarto sozinho, sem receber visitas, porque o seu sistema imune está fraco e pode mais facilmente contrair qualquer doença. Pode precisar colocar máscara, capote e luvas, sempre que alguém precise entrar em seu quarto. Só depois de estar estável é que é transferido para o serviço de internamento, onde permanece cerca de 2 semanas.
O paciente pode estar conectado a vários tubos para garantir o seu bem-estar, como sonda vesical, drenos no peito, catéteres no braço e sonda de nariz para se alimentar, como mostra nas imagens. E é normal sentir fraqueza muscular e dificuldade respiratória devido à inatividade prolongada antes da cirurgia. Na maioria dos casos, a volta para casa acontece cerca de 3 a 4 semanas após a cirurgia, porém varia com os resultados dos exames de sangue, eletrocardiograma, ecograma e radiografia do tórax, que são feitos várias vezes durante o internamento. E de forma a manter o acompanhamento do paciente depois da alta hospitalar, são marcadas consultas no cardiologista de acordo com as necessidades. O paciente deve fazer uma dieta equilibrada, eliminar todos os alimentos crus da dieta, como salada, frutas, sucos e mal passados. Eliminar também os alimentos pasteurizados, como queijo, iogurte enlatados. Consumir apenas alimentos bem cozinhados, como maçã cozida, sopa, ovo cozido e beber apenas água mineral. E para evitar complicações e proteger o paciente, também é importante manter o ambiente sempre limpo de situações que possam atacar o sistema imune que se encontra fraco. E depois da cirurgia, o paciente precisa de tomar diariamente remédios imunossupressores, que são medicamentos que ajudam a prevenir a rejeição do órgão transplantado e deve ser usado durante a vida toda, mas geralmente a dose vai diminuindo, por indicação médica e com a recuperação. E além disso, no primeiro mês, o médico indica o uso de antibiótico para evitar o risco de infecção, analgésico para diminuir a dor, diurético para manter pelo menos 100 ml de urina por hora, evitando inchaço e mau funcionamento cardíaco, corticoides para evitar a reação inflamatória, anticoagulante para evitar a formação de trombos que podem surgir devido à imobilidade e antiácido para evitar sangramento digestivo. Reabilitação física do coração transplantado. A atividade física regular tem tido papel importante na melhora da qualidade de vida, tanto em indivíduos saudáveis como em pacientes cardiopatas, quer que seja na fase primária como na secundária da doença cardíaca. Os pacientes de pós-transplante cardíaco apresentam melhora da qualidade de vida, porém, frequentemente, eles apresentam um descondicionamento físico, como atrofia e fraqueza dos músculos e menor capacidade aeróbia, decorrente em parte da inatividade pré-operatória e fatores como diferença da superfície corporal do doador para o receptor e denervação do coração. A terapia imunossupressora ela ajuda o receptor a tolerar o coração do doador, limita a capacidade física, assim como os episódios de rejeição ou sintomas que surgiram com redução do desempenho cardiocirculatório. A atividade física regular tem um papel importante no pós-transplante, devendo ser iniciada precocemente, para o restabelecimento da capacidade física, possibilitando ao transplantado voltar com a sua realização das suas maiores atividades diárias e também as recreativas. Atualmente, a fisioterapia dispõe de inúmeras técnicas encaminhadas ao atendimento do paciente que foi submetido à cirurgia cardíaca. Além disso, é frequentemente utilizada em transplantados com complicações pulmonares como atelectasia, derrame pleural e pneumonia, com o intuito de acelerar a recuperação da função pulmonar. Na alta hospitalar em regime domiciliar, orientamos os pacientes a caminharem no plano por um período de 40 a 60 minutos em velocidade de 80 a 100 metros por minuto, de 4 a 5 vezes por semana. Após 6 meses de alta hospitalar, os pacientes estáveis hemodinamicamente realizam um teste ergoespirométrico para avaliação cardiopulmonar e posteriormente liberados para os programas de condicionamento físico regular, sendo utilizado para a prescrição de atividade física os limiares ventilatórios. A intensidade adequada para o treinamento físico para os transplantados ainda não está bem estabelecida, porém certos métodos têm sido sugeridos para a prescrição de atividade física, como o percentual da frequência cardíaca máxima, do consumo de oxigênio de pico e os limiares ventilatórios. Independente do método de prescrição de atividade física pós-transplante, os pacientes têm obtido resultados benéficos.
Estudos têm demonstrado que a atividade física regular pode reverter ou diminuir as alterações fisiológicas em pacientes transplantados. Os transplantados submetidos a programa de reabilitação cardíaca em sessões de exercícios de 4 vezes por semana com intensidade moderada apresentaram uma melhora da capacidade aeróbica entre 20 e 50%. Os possíveis mecanismos para essa melhora são o aumento do metabolismo periférico, principalmente pela melhor extração de oxigênio e mudanças hemodinâmicas, incluindo aumento da frequência cardíaca, do débito cardíaco, da função endotelial e redução da atividade neuromornal. Além disso, a eficiência respiratória também melhora durante o exercício. No pós-operatório da cirurgia cardíaca, pode-se utilizar a fisioterapia respiratória por meio de manobras fisioterapêuticas, mecanismos acessórios como incentivadores respiratórios, fisioterapia respiratória expansiva e desobstrutiva, sendo essas seguras, de fácil aplicação e grande eficácia, podendo ser utilizada durante o período de reabilitação do pós-operatório. Cabe ao fisioterapeuta avaliar, elaborar e logo executar um plano terapêutico de reabilitação com objetos específicos para assim poder diminuir ou até mesmo eliminar as limitações físicas desse paciente. Estudos mostram que a fisioterapia nesses pacientes contribui com a redução do índice de mortalidade, sabendo-se que nos casos desses pacientes o exercício físico é fundamental para uma adaptação fisiológica e consequente de melhora da qualidade de vida e reinserção nas atividades de vida diária. De acordo com o Sarmento 2010, é de grande importância a realização de um exame físico no paciente antes de iniciar qualquer tipo de procedimento, de acordo com os seguintes itens: a ausculta pulmonar, que é um método indispensável e bastante utilizado na fisioterapia. A ausculta pulmonar ela se destaca como uma ferramenta mais importante para a determinação do atendimento fisioterapêutico. Quando executado de maneira correta, conseguimos descobrir a eficácia, alterações como atelectasia, derrame pleural, hipervolumia, pneumotórax e secreções brônquicas. A inspeção, que ela inspeciona a localização dos drenos torácicos, o estado da incisão cirúrgica, analisando a presença de saídas de fluido, visualizando-se também a localização de catéteres vasculares, o parâmetro respiratório aderido pelo paciente e a presença de edemas nos membros superiores e inferiores, e a palpação, que ela avalia a dor do paciente usando os dedos ou as mãos com uma ligeira pressão na superfície, buscando assim a presença de instabilidade do externo. Reabilitação. Exercícios aeróbicos ativos e resistidos podem ser realizados aumentando progressivamente até que o paciente desenvolva uma força muscular e o condicionamento físico apropriado, que proporcionam tanto adaptações fisiológicas quanto modificações na morfologia muscular e capacidade de exercício dos transplantados. O exercício aeróbico pode ter a sua intensidade prescrita através da tabela de Fox e do teste ergoespirométrico, sendo o último mais utilizado. O aumento da intensidade durante o exercício é feito de forma progressiva, levando em conta a pressão arterial e a frequência cardíaca de espinéia através da escala de esforço subjetivo de Borg. Durante o exercício, é importante que o fisioterapeuta esteja atento a sinais e sintomas característicos de descompensação cardiovascular, tais como piora da ausculta pulmonar, edema de membros inferiores, turgência de jugular, mudanças súbitas de marcadores funcionais de frequência cardíaca e pressão arterial e aumento da dispneia, de acordo com a escala de Borg. Esses sinais e sintomas podem significar risco de complicações durante exercícios, podendo levar à suspensão imediata dos exercícios.
A atividade física com exercício resistido tem sido utilizada no pós-transplante para aumentar a massa muscular e a densidade óssea. Essa atividade é particularmente importante porque nesse grupo de paciente ocorre perda de massa magra e óssea, consequente da insuficiência cardíaca e dos medicamentos utilizados no pós-transplante. Vou falar agora um pouco sobre o Guia de Reabilitação e Condicionamento Físico pós-transplante cardíaco. Vendo que tem que ter condições e que há evidências ou consenso de que dado procedimento é eficaz ou útil. 1. Reabilitação física precoce. 2. Atividade física aeróbia. 3. Atividade física com exercício resistido. 4. Programa de atividade supervisionado. 5. Testes de esforço, de preferência com ergospirometria. Benefícios do exercício físico. Podemos destacar o aumento da resistência, força muscular, melhora da flexibilidade, redução do risco de traumas musculoesqueléticos e melhora do condicionamento cardiovascular. Benefícios fisiológicos, que vão desde respostas imediatas ou agudas, como diminuição da frequência cardíaca de repouso, aumento do consumo máximo de oxigênio, redução dos mediadores respiratórios de oxigênio de gás carbônico durante o exercício máximo, redução da pressão arterial a respostas crônicas ou tardias, como aumento da tolerância ao exercício, diminuição da gordura corporal, melhora no perfil lipídico e progresso do perfil psicossocial. Tabela 1. Benefícios do condicionamento físico pós-transplante cardíaco. Redução da frequência cardíaca, de repouso e exercício submáximo, aumento da frequência cardíaca máxima, aumento do consumo de oxigênio, melhora da eficiência respiratória, restabelece a densidade mineral óssea, aumenta a força muscular, reduz a atividade neurohormonal, diminui o nível sistólico e diastólico da pressão arterial, melhora a função endotelial, reduz a gordura corporal, melhora a qualidade de vida. Métodos fisioterapêuticos em pacientes transplantados. Método 1. Fisioterapia motora. O enfraquecimento muscular obtido na unidade de terapia intensiva é uma implicação comum que leva à incapacidade funcional grave em diversos pacientes críticos que requer ventilação mecânica, uma vez que permanecem restritos ao leito por um tempo prolongado, que é dificultado por um uso contínuo de sedativos. Pacientes transplantados, eles apresentam necessidades especiais e básicas em que exigem assistência sistematizada na maioria das vezes, além de cuidados que têm como objetivo de evitar diversas complicações. Os pacientes que necessitam de ventilação mecânica prolongada são várias vezes descondicionados por uma razão da insuficiência respiratória causada pela doença, pelos efeitos dos medicamentos e por um ciclo de imobilização prolongada. As vantagens do exercício físico são reconhecidos especialmente pelo ganho de força e de resistência muscular, aperfeiçoar a flexibilidade articular, atenuação do risco de traumatismo musculoesquelético, modificações da formação corporal e melhoramento de condicionamento cardiovascular. A importância da atuação do fisioterapeuta nessas unidades é que cada dia são mais solicitadas e mais frequentes, pois o profissional pode contribuir no tratamento global desses pacientes, estimulando a mobilização de membros inferiores e superiores, minimizando o efeito da imobilidade no leito, além de tratar e prevenir complicações respiratórias. Método 2. Incentivadores respiratórios. Atualmente, o uso de incentivadores respiratórios tem sido amplamente usado para pacientes no pós-operatório de cirurgias cardíacas, sendo recomendado pelo fisioterapeuta com o intuito de aumentar o volume corrente e contribuir para a expansão pulmonar desses pacientes. Os incentivadores é um recurso mecânico para incentivar os pacientes a realizarem esforços inspiratórios e expiratórios.
O incentivo para a expiração aumenta a capacidade inspiratória, o que favorece no pós-operatório, que exerce um parâmetro respiratório superficial. Nos dias de hoje, já estão disponíveis inúmeros modelos de incentivadores respiratórios, entre eles alguns modelos, como o Respirion, Shaker, BridgeMake, que possui dois conceitos fundamentais para atingir o fluxo e volume respiratório. Entretanto, os estudos indicam que a utilização desses dispositivos não comprovam tanta eficácia na respiração, atuando dessa forma mais como marcadores de função pulmonar desses pacientes. Método 3. Respiração. Não existe uma respiração correta. O importante é que geralmente a respiração seja feita usando a musculatura do diafragma, movimentando assim o abdômen e não o tórax. Para ajudar na eliminação das secreções, pode-se realizar com o paciente um ciclo de exercício respiratório, contando com exercício de expansão torácica, exercício de respiração e huffing, que é uma expiração forçada, que o objetivo é deslocar a secreção e direcioná-la à orofaringe para ser expectorada. Método 4. Tosse. De acordo com a SOGAB 2010, a tosse é um sintoma normal em pacientes no pós-operatório. Entretanto, negam a sua existência ao fisioterapeuta pelo ato do mesmo lhe causarem dor torácica. É um método de expulsão do ar dos pulmões, podendo ser reflexo por inspiração de equipamento irritativo ou pela deslocação de muco estimulado ou voluntário para limpeza de secreções das vias aéreas ou expulsão de um corpo estranho. Esse método ele constitui em tosse dirigida, tosse assistida e tosse provocada. A tosse dirigida é instituída para o paciente e monitorada pelo fisioterapeuta. A tosse assistida é realizada uma pressão externa acima da caixa torácica, auxiliando assim o ato de tossir, e a tosse provocada o fisioterapeuta estimula manualmente por meio da excitação dos receptores da laringe abaixo da traqueia ou acima da fúrcula.